Boa tarde a todas e todos, taubatianas e taubatianos que nos assistem pela TV Câmara, os colegas vereadores e vereadoras que aqui estão. Eu venho, como o vereador João Vidal disse antes de mim, usar a tribuna para prestar contas, falar do nosso mandato e quando há pontos e pautas necessárias, pertinentes, nacionalmente ou no âmbito do nosso município, nós também aproveitamos para falar, né? Eu falo sobre a minha semana que passou. Tive a minha primeira reunião institucional com o prefeito municipal, em que nós levamos uma pauta feminista, né, inserida na temática do mês da mulher, dando uma atenção a algo que tem que ser visto ao longo de todo o ano, mas prioritariamente trazemos à tona os assuntos neste mês. Lá levei a senhora Wanda, representante do Banco de Leite Humano, que apresentou uma demanda necessária, pertinente e urgente, com o risco do banco de leite fechar se não tivesse uma intervenção rápida pela manutenção da sua maior composição de receita, né, que é um aluguel à Defensoria Pública do Estado. E aí tivemos dessa reunião alguns resultados que são compromissos do prefeito, do senhor prefeito municipal. Então vamos acompanhar agora para seguir sua palavra e ver se efetiva, e acreditamos nisso. Ele se comprometeu com o Banco de Leite em oferecer, e deixo aqui registrado e público para todo taubatiano e taubatiana que nos assiste, materiais de construção para auxiliar o Banco de Leite nessa sua questão com relação ao prédio, né, que é a sua maior fonte de receita da Defensoria Pública, e também ofertar a documentação necessária para que o Banco de Leite tire suas certidões e possa alcançar aí recursos a nível estadual e federal, certidões e documentações necessárias, os SEBAs, né, que instituições sociais e de saúde precisam ter. Também aproveitei para falar da questão das doulas, audiência pública e temática discutida aqui nessa Câmara, na Casa de Leis, trazida pelo vereador Diego, que também lotou a nossa casa aqui com a presença delas, demandando a questão da humanização do parto e da presença de doulas nas maternidades do município. E aí veio o compromisso de ofertar um espaço dentro de um centro de referência de saúde da mulher que se pretende criar em Taubaté, para que elas tenham um espaço para a realização das suas rodas e do seu trabalho de sensibilização das mães taubatianas com relação ao aleitamento, ao tratamento e cuidados no parto e na saúde da mulher também, né? Eu costumo dizer que Taubaté tem milhares de iniciativas que, graças às suas pessoas comprometidas com causas, com cultura, com esporte, como é o xadrez, hoje recebi o professor Ralfos, e outras tantas iniciativas que somente acontecem por causa de suas pessoas, né? Nós temos aí uma falta enorme de investimento no capital social da nossa cidade, no capital humano, quando a gente prioriza no nosso orçamento público somente investir em obras e em prédios e construções. Nós também falamos da laqueadura, da situação de laqueadura. Tivemos uma munícipe que está tendo o seu direito cerceado, um pouco negado, e na presença do secretário João Ebran nessa reunião, tivemos o compromisso também de que o procedimento para que mulheres taubatianas tenham o seu direito à laqueadura fosse mudado, porque hoje em dia, como está sendo, as ginecologistas ou os ginecologistas na ponta, que atendem no posto de saúde, estão negando este direito das mulheres quando optam por uma laqueadura depois que já tiveram 4 ou 5 filhos, vereador Digão, e que optam por não mais engravidar, o que é direito, né, atingida uma certa idade. Tivemos estes compromissos, então, que eu compartilho com vocês para que a gente possa cobrar do prefeito municipal. Essa foi a minha primeira reunião institucional com o Poder Executivo. Participei no sábado de uma plenária de saúde da mulher com o Comus, e aí eu peço para a TV Câmara mostrar, por gentileza, a gente tem imagens aí. Foi uma reunião muito legal, mais uma vez valorizando a população de Taubaté, que faz e acontece, mesmo sem apoio, as suas iniciativas próprias aí, o conselho, que a gente sabe, os conselhos municipais dessa cidade não têm a capacidade técnica, a falta de capacitação e estrutura muitas vezes, mas faz coisas acontecerem, grandes coisas acontecerem. Parabenizo aí o Comus. Também participei de audiências públicas na semana passada, em que eu aproveito o gancho do vereador João Vidal, que
falou da questão da Previdência e que eu também já me manifestei no momento da audiência pública contrária a este crime que é a reforma da Previdência, e não só da Previdência, mexe com a Seguridade Social como um todo, como ele bem explicou aqui para quem nos assiste. E aí, para fechar, eu quero colocar o meu site. Entrou no ar na última semana e compartilho com os colegas vereadores aí também a nossa consulta popular, a pauta da semana. Então, o Joelson vai colocar aí, TV Câmara, agradeço, lá no meu site, eu sou Lorene. Se você clicar em mandato participativo, você vai ter acesso à pauta da semana na Câmara Municipal e lá você tem a condição de votar nos itens que estão presentes na pauta, se você é favorável ou contrário, né? O vereador Douglas trouxe aqui uma lei muito positiva com relação, por exemplo, aos fogos de artifício silenciosos, e a população já está participando, está só uma semana no ar esta aba aí, e a gente já tem alguns resultados parciais que eu fico muito contente, muito positivos. São poucos, mas devagar a gente vai acostumando e introduzindo na cultura da população, vereador Digão, participar das discussões e das temáticas que a gente fala aqui. Então fica o convite para vocês que nos assistem, entrem lá, eu sou lorene.com, é o site onde você pode votar para que a gente possa aqui embasar também a vontade da população e representar você com qualidade. Muito obrigada, e eram essas as minhas considerações. Próxima vereadora inscrita, vereadora Maria da Graças Gonçalves. Senhor presidente, colegas vereadores e cidadãos e cidadãs taubatianas que nos assistem, a população aqui presente, a quem eu cumprimento. Eu venho comentar um requerimento que eu fiz sobre o plano de carreira dos servidores do município de Taubaté. Eu trago a questão de que é uma política pública de gestão governamental, de gestão do município, determinante para a qualidade e para o sucesso dos serviços públicos. Então, você, cidadão e cidadã que nos assiste, usuário do serviço, assim como eu sou da saúde, como sempre fui da educação, a qualidade do serviço, da educação ofertada para o seu filho, para a sua filha, né, a condição de trabalho do professor, do funcionário da saúde, do médico, daquele atendente que tem o primeiro contato com a pessoa, do atendimento do pronto-socorro municipal, a qualidade da poda da árvore, da limpeza urbana, dos serviços públicos com que a gente lida muito aqui, temáticas da Câmara Municipal, no exercício da sua função fiscalizadora e legisladora, tudo isso tem a ver com o servidor público municipal, que hoje em Taubaté sofre, é de conhecimento de todos e de todas, perseguição. São pessoas que vivem em condições de trabalho cerceadas de direitos, reféns da própria liberdade, né, de uma questão política e de perseguição histórica que o nosso município, o perfil de gestão que hoje gera a nossa cidade carrega, né, e que é de conhecimento de todas as pessoas, não é segredo. A gente tem receio de falar, servidores quando vão aos nossos gabinetes, procuram vereadores e vereadoras, tem medo de dar a cara a tapa, de poder falar o seu nome, por receber retaliações, né, contrapartidas da prefeitura nas sanções que são possíveis ali. Se é professora, te mando lá para aquele bairro, lá longe, né? Se é funcionário de posto de unidade básica de saúde, a mesma coisa, transfere. Eu já presenciei e vivi como cidadã, antes de ser vereadora, anos atrás, já acompanhei situações vivendo aqui no ambiente da Câmara. A vereadora Vivi, que está aqui acompanhando, concorda e vivencia isso também na rádio, no que ouve e escuta da população. Então, é uma temática importante e necessária, que seria interessante que o nosso gestor público, o prefeito municipal que nos acompanha, eu sei, pudesse dar atenção à realização do plano de carreira, é uma ferramenta de gestão, com previsão de sanções para aquele servidor que não executa o seu trabalho, porque a gente sabe que também tem, né? A gente está lidando com seres humanos, e tem pessoas que erram, mas também acertam, que tem falhas, mas também tem acertos e possibilidades de melhorar, de
evoluir também. Então, que seja previsto nesse instrumento que é o plano de carreira, as sanções necessárias, mas também o reconhecimento necessário. A gente, historicamente, também tem o costume de dizer que é difícil lidar com o servidor público, né? Há todo um preconceito envolvendo o servidor público. Ah, mas é servidor, né? Servidor de carreira, funcionário público. E isso é muito difícil de lidar, porque não se trata de uma verdade, né? É uma condição cultural que nos leva a crer que, porque é servidor, nada pode ser feito com ele. Né? Ele tem esta habilidade de não ser mandado embora. Não. Se um município, se uma gestão se utiliza de uma ferramenta de gestão, como é um plano de carreira, para fazer bem feito a gestão das suas pessoas, a gestão dos seus recursos humanos, essa gestão pode muito bem aplicar de forma correta a sanção necessária e, inclusive, fazer processos administrativos, como a gente sabe que acontecem no município, e também fazer o devido reconhecimento daqueles trabalhadores que dão o seu sangue, o seu suor no dia a dia para as políticas públicas da cidade acontecerem. Porque os serviços públicos do município acontecem por esses servidores. E aí eu sei que houve uma licitação, eu tenho conhecimento, porque eu já fui parte de uma empresa que era prestadora desse tipo de serviço também, que é a minha formação profissional, e que, por ineficiência na qualidade das licitações públicas, que tocam diretamente a qualidade do gasto público, foi contratada uma empresa que abandonou o serviço. Então, dinheiro mal gasto, né? Nosso dinheiro, recurso dos cidadãos taubatianos sendo empregado por conta das licitações, que também não adianta só justificar e jogar na lei, né? Na 8666 ela é complicada, ela é difícil, ela nos amarra, ela nos traz dificuldades na hora de licitar, porque concorre, vereador Dentinho, e tem que ganhar o melhor preço, enfim. Não é suficiente jogar a culpa na lei, porque através de gestão, de pessoal capacitado, de auxílio ao setor responsável, a gente pode implementar ferramentas de gestão da licitação com qualidade também. Então, eu só queria comentar isso com relação ao requerimento e agradeço, são essas minhas considerações, presidente. Só uma parte, vereadora Guará, eu não quis pedir a parte no seu raciocínio, que você foi... Com a palavra, vereadora Lorene. Bom, pessoal, eu gostaria de trazer em discussão, nesse momento em que eu votei favorável, sim, à denominação do Skate Plaza, né, que leva o nome do Guilherme Feijão. Eu conheço a história dele em si, vereador, e né, do pessoal que utiliza lá, mas eu só gostaria de trazer para o debate junto aos colegas vereadores, é algo que eu estou no momento estudando por conta de um projeto que foi designado a mim lá na Comissão de Legislação Participativa, da qual eu sou membro, com relação às nomeações de próprios municipais em geral e principalmente em nome de rua. Então eu só aproveito esse momento, é a primeira votação de nomeação com que eu estou tendo que lidar e eu aprovo, é pertinente, é de um próprio municipal, mas eu quero travar com os colegas e já deixo aqui o registro, uma discussão futura com relação em específico à nomeação de ruas, né, no município de Taubaté. Eu tenho exercido uma pesquisa junto com a minha equipe, o meu time lá do gabinete, justamente por conta desse projeto que chegou até mim, de iniciativa popular e que veio para a Comissão de Legislação Participativa, em que a gente vê apontamentos dos tribunais de justiça pelo país, e inclusive há um parecer do Dr. Guilherme, né, que é procurador jurídico desta Câmara Municipal, por consulta de um projeto do vereador Guará, e que a gente está vendo recorrente a decisão dos tribunais com relação ao vício de iniciativa quanto às leis de nomeação de ruas por parte da Câmara Legislativa e dos vereadores. Eu respeito o entendimento que a gente vem tendo, acho que é uma discussão interessante, eu gostaria somente de registrar para que nós, vereadores, possamos ao longo do tempo discutir isso, entender como é que os tribunais têm verificado, porque trago aqui inclusive uma notícia recente aí de 13 de março, do Conjur, quase 800 leis paulistas foram julgadas inconstitucionais em 2016. Taubaté está na posição 40ª. A primeira cidade do estado é Presidente Prudente, que de 102 leis
construídas, né, elaboradas no Legislativo, 100 foram consideradas inconstitucionais. Mas isso porque o prefeito entrou com a DIN. Aqui no nosso município a gente só não tem índice maior porque o prefeito municipal, chefe do Poder Executivo, não entra com a DIN nas leis que eu tenho discutido aqui com vocês, algumas delas inconstitucionais, né? Acho que cabe sim discussões, entendimentos diversos. O vereador Douglas mesmo já trouxe aqui que às vezes a gente acaba pressionando alguma jurisprudência pelo que vem sendo atuado, acho pertinente, mas também quero registrar somente nesse momento em que eu voto favorável, é uma questão que está sendo, né, necessária, a nomeação é pertinente, tem relação ao histórico, mas que a gente possa construir juntos uma política de nomeação que possa atender alguns critérios e mais ainda, que o prefeito municipal possa cumprir, principalmente com relação à nomeação de ruas, quando se libera o funcionamento de um loteamento, quando se dá, né, o habite de residências, enfim, que já se possa de uma vez dar a nomeação das ruas, né? De uma forma ordeira, pertinente às vezes ao nome do bairro. Aqui no município a gente tem o Jardim das Nações, onde as ruas levam nomes de países, né? Quinta das Frutas, às vezes relacionados à pertinência do nome do bairro. Então eu somente gostaria de registrar na justificativa dessa temática esse debate que eu gostaria de travar com vocês para as próximas discussões. Só uma parte para ilustrar aí o comentário da nobre vereadora. Você falou do Jardim das Nações, que são nome de países e tal. Nós temos uma avenida John Kennedy dentro do Jardim das Nações e eu tenho um projeto nessa casa para modificar a nomenclatura da Avenida John Kennedy para Avenida Brasil. Não é o Jardim das Nações e não tem o nosso país. Então, houve uma alteração em 1964 ou 67 que eu quero voltar à discussão nessa casa. Fui procurado por alguns historiadores para refazer essa parte cultural, a nomeação da Avenida Brasil, para voltar o nome da Avenida Brasil e fazer consertar a história de Taubaté. Legal, pertinente, agradeço a parte do vereador e gostaria somente de registrar mesmo a necessidade da gente possivelmente rediscutir isso, porque os tribunais de justiça, como eu disse, têm entendido inclusive como um gasto excessivo dos legislativos em geral, do país e do estado de São Paulo como um todo, porque a gente gasta tempo, energia, né, e recursos públicos aqui na Câmara, às vezes discutindo nomes de rua que poderia o prefeito já facilitar essa situação. Obrigada. Próximo vereador inscrito, o vereador Nunes Coelho.